entender que existem muitas pessoas que estão sobrevivendo e não vivendo, né? E aí Jesus conquistou para nós uma vida abundante, né? Houve um sofrimento, ou ele padeceu para que nós tivéssemos uma vida abundante. Ou seja, a sobrevivência não é um lugar de um filho de Deus, né? E se você está aqui escutando a gente e está sobrevivendo na fé, sobrevivendo na família, sobrevivendo nas finanças, sobrevivendo em qualquer área da tua vida, nós queremos proclamar uma palavra de vida sobre a sua vida para que você saia desse estado que você está e comece a usufruir do benefício do conhecimento da palavra. E aí, outra coisa que eu queria compartilhar está em João, capítulo 6, verso 68, que diz assim: só Jesus tem a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Ou seja, só Ele é. Palavra de vida eterna, gente, fala de coisas grandiosas, né? Fala de coisas que até a nossa mente nem consegue alcançar. Mas o que eu acho mais interessante é que quando a gente fala sobre a palavra e sobre o conhecimento da palavra, sobre Jesus, a gente não aponta para o futuro, mas a gente traz o futuro como uma realidade atual, né? Às vezes a gente fica, porque no céu não. O Beto, ele fala muito isso, ele diz assim, Nath, eu detesto a ideia de que todos os benefícios que Jesus trouxe na cruz, eu só vou viver no céu, mas eu amo a ideia de que eu posso viver e usufruir disso aqui na Terra, né? E ele conquistou isso para a gente, né? Arthur, lê aí. E aí, Natália, só para complementar aí o que você está falando, né? Como Jesus é a palavra de vida eterna, porque ele é eterno. Então, ele estava desde a criação, então ele está e estará, né? Então, o mundo inteiro ele foi criado através da palavra. Amém. Né? Deus, no princípio, como está escrito em Gênesis 1, na criação do mundo, Deus disse, né? A Bíblia é bem clara. Então, pela palavra de Deus, pelo sopro de vida de Deus, tudo foi criado. Então, para você ver a importância da palavra, né? E aí, ele é a palavra de vida eterna porque ele sempre esteve. Ele esteve na criação do mundo, ele está aqui conosco, ele está a todo momento. Então, quando Deus foi criar a terra, ele disse que haja a terra, que haja a luz, que haja as águas, que haja os animais, que haja a vegetação. Isso que tu está falando, Arthur, está lá em Salmo 119, 160. Isso. Lê aí. Quem achar primeiro pode ler. Salmo 119, verso 160. Eu já vou pegar. Olha que top isso aí. Salmos, qual é? 119, aqui, tá? Verso 160. Vai. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Na minha versão ele diz assim, ó, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Eita glória! Então, gente, demais, né? Isso nos traz uma reflexão da importância do que a gente fala. Então, a palavra de um crente, nós somos representantes do reino na terra, Deus nos concedeu essa maravilhosa oportunidade, e como representantes do reino, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras têm poder de abençoar, né, de prosperar, de alcançar vidas, de mudar pessoas, de mudar casas, de mudar nações, inclusive, né, de ganhar muitas almas. Nós temos grandes homens evangelistas pelo mundo, e somente pela palavra, por pregar o evangelho e viver de fato o evangelho, arrastaram multidões para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, muda o vocabulário, muda o tom da voz, muda o que você tem falado, como você tem murmurado. Lembrando que o povo estava no Egito, saiu do Egito no cativeiro, de tanto murmurar não acessou a terra prometida. E Deus estava firme, Deus estava com eles. Então, lembre-se, pessoal, vamos mudar um pouco do que a gente fala, vamos conhecer mais Jesus, vamos proclamar mais esse evangelho vivo, viver mais intensamente a palavra, né? Usufruir disso, para que a gente tenha vida e vida em abundância, vida de paz, vida de prosperidade, porque essa é a palavra viva, a palavra que vem
né, de Jesus. É isso que eu creio. Espero que abra um pouco a cabeça de quem está assistindo, né, aos irmãos e a todos. É isso que a gente tem que viver. Amém? Isso aí que você eu falou. tenho uma palavra aqui também, a continuação do capítulo 1. Eu vou ler aqui e falar um pouco do que eu vejo nessa palavra, tá? João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui a gente parando para olhar um pouco esse versículo, que ele é um versículo muito poderoso e revelador em verdades, aquele que é a palavra, né? Então, como nós já vimos no começo, a palavra ela sempre existiu, estava com Deus e é Deus, é Jesus. Tornou-se carne. Então, nós já ouvimos várias vezes que Jesus veio do céu à terra, né? Então, ele encarnou. Todo aquele que proclama que Jesus não veio em carne, mas em espírito, esse profere o espírito do anticristo. Na verdade, Jesus encarnou, ele veio e se tomou forma humana, corpo humano, e viveu entre nós. E isso tem uma beleza muito peculiar, porque Deus sabe se relacionar conosco de uma ótica de quem viveu como nós vivemos, né? Amém. Então você vê que Deus, ele não é um Deus de teoria, é um Deus que vive como Deus, mas se relaciona com homens que estão encarnados num corpo corruptível. Não, ele se tornou corpo, carne, e habitou em meio de nós, vivenciando as dificuldades que o ser humano vive, vivenciando as limitações que o ser humano vive, abrindo mão da glória de Deus, né, em parte, e vimos a sua glória, ou seja, ele se tornou um Deus visível aos que estavam aqui. Glória como do unigênito, vindo do Pai. O unigênito é o filho do Pai, né? O gerado do Pai. E ele, a palavra diz também que ele foi primogênito de muitos. Então, ele não foi somente o primeiro filho, mas ele também se tornou primogênito, ou seja, a paternidade do Deus Pai se abriu para todo aquele que crê no que Cristo fez e passa a dedicar a sua vida a aprender e seguir aprendendo a palavra, ou seja, a Bíblia, o Evangelho, Novo e Velho Testamento, e não só conhecendo, mas vivendo, através do Espírito Santo que o Deus Pai nos deu quando levou Jesus Cristo para junto de si, que também é um outro milagre maravilhoso, que é Deus habitando em nós. Então, continuando aqui, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Graça no sentido de que ele veio para salvar e não para condenar. Graça no sentido de que ele veio para pagar uma dívida que nem mesmo dele era nossa, do pecado, do erro, que se originou desde lá do Éden, através de Adão e Eva, e que vinha sendo transferido de gerações e gerações, se confirmando através também das leis, no qual mostrava a origem falha do homem, de não conseguir cumprir os mandamentos e as leis que Deus deu, e então Cristo veio e cumpriu por nós. Cumpriu a lei, pagou o preço de pecado na cruz, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, ainda aparecendo durante 40 dias aos seus discípulos e depois indo ao Pai, voltar à sua posição de glória à destra do Pai. E em seguida, o seu Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Esse versículo ele é muito poderoso porque ele abre um leque de reflexões maravilhosos. E lindo, porque, Rodrigo, o que você leu, ele precede a passagem que eu queria ler, que eu acho que a gente vai encerrar no sentido de trazer a revelação na palavra. E lembra, gente, tudo que nós temos falado aqui são como chaves.
A gente está entregando para vocês chaves de acesso. De acesso aonde? De acesso a uma nova vida, né? De acesso a um novo momento, né? É uma ativação da fé de vocês, porque Deus, ele zela pela palavra dele. Então, quando você pega essas palavras e você proclama elas sobre a sua vida e você traz à existência, você ativa em você uma fé, você começa a acreditar em coisas impossíveis, porque você começa a acreditar que o controle saiu da sua mão, mas está na mão daquele que não perde o controle, né? E lá em Hebreus 12:2 diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, eu acho muito lindo quando o Rodrigo falou sobre ele ter vindo encarnado, porque para mim é muito lindo como Deus se move em justiça, né? Por um homem, nós fomos separados do Éden, por causa de Adão. Por um homem, nós acessamos o Éden de novo. Então, Deus, ele se move de forma soberana, e eu acho muito lindo, porque quando a gente fala de emoções e sentimentos, ninguém viveu mais emoções e sentimentos como humano do que Jesus, né? Ninguém foi traído como Jesus, ninguém foi humilhado como Jesus, ninguém foi blasfemado como Jesus, ninguém na Terra. Então, toda oração que a gente faz apresentando a Deus as nossas emoções, ele conhece na maior intensidade que um homem pode viver. Então, eu acho muito lindo, porque quando a gente entende que ele está sentado à destra de Deus, no meu entendimento, é como se ele estivesse lá dizendo assim, ó Deus, aquele sentimento ali, rapaz, é difícil, viu? Vamos ajudar ele? Vamos ajudar? Vamos ajudar ela nessa situação, porque, olha, eu vivi isso aí, Deus, Pai, ser traído não é brincadeira. Esse sentimento aí de rejeição e abandono, meu Deus, isso é insuportável, Pai. Então, eu vejo a figura de Jesus como esse intercessor nosso, né? Esse advogado que julga a nossa, que defende a nossa causa com muita propriedade, porque ele viveu tudo isso. E aí eu queria encerrar minha participação lendo a última passagem, porque se você que está aqui nos assistindo compreender essa verdade como Jesus a palavra, e uma palavra que traz vida, e uma palavra que é a verdade, uma palavra que pode mover e transformar a tua vida, isso aqui vai ser uma realidade na sua vida, que está em Colossenses, capítulo 3, verso 17, que diz assim, tudo que fizerem, seja em ação, seja em palavra, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Ou seja, você vai entender que quando você conhecer Jesus como a palavra, quando você proclamar a palavra, você vai não só falar, mas as tuas ações vão convergir para render graças ao Senhor. E todo mundo que te vê, todo mundo que conviver com você, vai começar a querer desejar conhecer o Deus que você serve, pela mudança de vida que você vai viver, pelas palavras de vida que você vai declarar e pelo comportamento seu que vai ser congruente com um amor que não sabe acabar, né? Que é o amor que foi conquistado por nós lá na cruz, através de Jesus. Então, eu queria que essas palavras elas possam te alcançar e te abençoar de alguma forma. Obrigada por esse tempo. Esse podcast é o nosso primeiro podcast em família. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente deseja que, de alguma forma, venha contribuir com seu coração, com sua vida, com a sua casa. Afinal de contas, é a habitação do Espírito Santo, é a sua vida, é a sua casa e todos que estão aí ao redor. E eu queria abrir aí. Obrigada pela participação, pelo tempo que nós tivemos aí. E eu queria abrir para saudações finais aí do Rodrigo, da Sabrina e do Arthur. Se eu puder acrescentar um detalhe que eu acho que é bem importante ser dito, é que não existe, eu costumo comparar, trazendo para a nossa realidade, palavras como no mundo binário, né? No mundo binário, que é um número que todo mundo conhece, do computador e tal, onde só existem zeros e uns. Por que eu trago isso? Porque as nossas palavras, elas nunca serão neutras. Existe, às vezes, uma crença de que podem se existir palavras neutras, mas não existem. Ou ela é boa ou ela é ruim. Então, se você tem esse sentimento de que algumas palavras que você disse, elas são neutras, tire esse pensamento da sua vida, porque, como a palavra de Deus mesmo diz, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E tudo que for diferente disso não vem de mim.
Então, pense bem, reflita bem sobre as suas palavras, porque não existe neutralidade nelas.